Vale a pena integrar a varanda com a sala? Me responde. Eu fiz isso aqui nesse apartamento que acabou de ficar pronto, de 69 metros quadrados. Além da integração, esse apartamento também tem 2 quartos, sendo uma suíte. Tá cheio de dica de decoração boa aqui. Antes de começar o vídeo, faz o seguinte, se inscreve no canal e enquanto você for assistindo, já vai deixando as suas dúvidas aqui nos comentários. Então, vamos de tudo. Bem-vindos a um apartamento de 69 metros quadrados. Dá uma olhada na qualidade desse espaço. A gente conseguiu isso daqui integrando vários ambientes. Essa cozinha aqui foi integrada com a sala. Nesse espaço aqui, ó, onde vocês estão vendo um home theater, na verdade era um quarto originalmente. A gente integrou esse quarto à área social e aí eu resolvi fazer esse sofá aqui, que está tanto voltado para a televisão quanto voltada para a ilha dessa cozinha. Sabe quando você está cozinhando aqui, pode ter alguém sentado, trocando uma ideia? E a gente também integrou essa sala com a varanda. Onde vocês estão vendo essa viga aqui, ó, era onde terminava a sala. E a gente nivelou o piso, retirou a esquadria e trouxe a área social até essa área aqui, ó, de churrasqueira, e ainda criamos um home office ali no cantinho. E para falar dessa mesa de refeições aqui, eu preciso falar sobre a paleta cromática desse apartamento. Então, deixa eu voltar um pouco aqui para trás, ó. O piso, ele tem esse acabamento neutro, esse porcelanato, que é meio um bege acinzentado, super fácil de você ter estilos de decoração diferentes em cima de uma base neutra. As paredes estão pintadas num tom de off-white e aí a gente tem duas cores predominantes aqui na área social. O verde, que aparece nesse bloco aqui, ó, do quarto das crianças, aparece aqui na serralheria da cozinha e aparece nos armários aqui embaixo. E o azul, que aparece em vários detalhes de decoração, aqui nas almofadas, nesse quadro em cima do sofá, na cadeira aqui do home office. O que isso significa? Que a gente usou bases neutras e cores frias. Nossa, mas o apartamento não parece frio, parece super aconchegante. Sabe como que a gente fez isso? Usando muita madeira nas marcenarias e nos móveis. Olha, eu tenho bancos de madeira aqui na ilha. Essa marcenaria que vai até a churrasqueira também é de madeira, tem mais banco aqui. Os braços da poltrona aqui, ó, são de madeira também. Aí eu tenho um outro tom de verde. E a mesa é toda feita de madeira. E as cadeiras nesse tom de caramelo que também conversam. Toda essa madeira ajuda muito a aquecer o apartamento. Quando a gente define a paleta cromática do projeto, aí a gente sabe quais são os acessórios que a gente precisa procurar. Eu escolhi esses pratos aqui que são super gráficos. É lindo esse desenho, né? Mas parece que foi pintado à mão. A gente queria um pouco essa pegada manual nesse projeto. Os guardanapos de pano nesses tons de verde e cru também, design brasileiro, isso aqui é estúdio Aveloz. E aí as louças a gente misturou. Eu tenho esses vidros reciclados aqui da Mana Bernardes, que eles têm um tom meio esverdeado, da Tokstok. E também esses copos aqui de cerâmica, que são canecas que a gente está usando aqui como copos, né? Olha essa jarra desse mesmo estúdio, que lindo isso. E aí ali atrás a gente fez uma composição de objetos um pouco mais altos. Misturei uma jarra de cerâmica, essas peças de madeira e um vaso pequenininho. Isso aqui é super delicado. Essas plantinhas aqui, ó, isso aqui sabe o que é? Semente de urucum. Trouxe lá do sítio para decorar aqui. O legal é que esses pratos, o que acontece? Eles são um tom de verde mais forte, mas eles conversam diretamente com essa parede verde que tem aqui atrás. E aí a gente não quis entrar com mais cor. As cadeiras têm uma pegada assim um pouco mais jovem, né? Elas são mais leves porque elas têm esse pé em serralheria preta. A gente estofou elas nesse tom de couro. O pendente também é a mesma coisa. Ele é como se fosse uma pintura que tem uma cor meio acobreada e a gente colocou esse espelho orgânico também. Esse aparador é super útil, porque é aquele aparador de entrada que você chega, deixa celular, carteira, aquela baguncinha da chegada. A gente usou esse recurso de arredondar aqui. Aliás, a gente usou esse recurso em vários lugares nesse apartamento, vocês vão ver. Isso deixa também o desenho mais orgânico. Tá vendo como o desenho desse aparador conversa com o desenho da mesa, com o desenho do espelho? Para mim ficou tão bem resolvido o design dessa cozinha. Essa parede onde estão esses dois quadros é um pilar e atrás desse pilar a gente conseguiu encaixar a área de serviço. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu criei uma ilha e essa ilha é uma ilha de serralheria com rodinha, posso tirar para limpar e ela tem esse aspecto mais leve. E eu consegui fazer uma ilha
que tem aqui, ó, uns 50 centímetros de largura, então dá para fazer refeições rápidas. E como ela é mais larga que esse pilar, eu trouxe esse alinhamento aqui dessa bancada, aqui, ó, pela frente do pilar. Olha a curva aqui de novo, ó, na ponta, justamente na área de circulação. E terminei abrindo de novo, igual eu fiz lá no aparador de entrada, até ele encontrar essa coluna que eu tenho aqui também, que divide esse bloco aqui, ó, de cozinha e lavanderia com churrasqueira. E aí, até chegar ali na ilha, a gente criou essa profundidade justamente para conseguir criar essa área de armazenagem. Eu aproveitei esse espaço aqui, tem menos do que 30 centímetros de profundidade, mas tem 3 portas, cabe coisa pra caramba aqui, eu consigo guardar um monte de louça. A gente criou 2 prateleiras que estão voltadas tanto para fora quanto para dentro da cozinha. E essa parte fechada aqui é onde a gente encaixou o nosso micro-ondas. Então essa ilha me resolveu várias coisas. Eu usei a mesma pedra justamente para criar essa continuidade. Quando eu uso a mesma pedra na bancada da cozinha e na ilha, parece que minha cozinha é maior, né? Parece que eu tenho assim uma cozinha em U. Isso é uma dica super legal, né? Repetir o mesmo material dos dois lados. Mesmo que aqui não seja uma área úmida, que você não tenha cooktop, usar o mesmo material para dar essa ideia de amplitude. Olha que legal que ficou isso, ó. Eu usei uma bandeja nesse tom de madeira, uma bandeja de bambu. Aí coloquei aqui a cafeteira, coloquei aqui as xícaras na mesma linha da cerâmica que eu estou usando ali na mesa. Tem os pires, uma outra jarrinha, mais vidro daquela mesma linha que eu usei. E essa luminária aqui é demais, é uma luminária importada. Eu sei que vocês vão me perguntar de onde é, mas ela tem um preço ótimo. Eu comprei aqui em São Paulo na Dinlux. E sabe qual que é o legal dela? Não tem fio, ela funciona com bateria. Tá vendo esse botão? Você liga, ó, e você consegue carregar ela no USB e levar ela pela casa. E ela ainda tem o charme de você conseguir, ó, orientar a cúpula dela. Não é demais esse abajur? Vamos bater um papo sobre essa história de integrar ou não a varanda. A primeira pergunta que você precisa responder é a seguinte: o que você quer da varanda do seu apartamento? Você precisa de mais área social? Você está querendo aumentar o seu sofá, o seu home theater, a sua sala de estar, levar de repente a sua área de refeições para a varanda? Ou você quer mais contato com a natureza? Você quer aquela sensação de quintal mesmo morando dentro de um apartamento? Quer ter um monte de planta? Quer respirar ar puro? Se você for da turma do quintal, não fecha, não integra. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria dos clientes que passam pelo escritório, querem mais metragem quadrada. Então, para essas pessoas, eu indico a integração da varanda com a sala. A primeira coisa que você vai fazer para integrar a sua varanda é ter que contratar uma empresa que faz esses fechamentos de vidro. O condomínio, em geral, acaba procurando uma empresa que vai fazer do prédio inteiro para conseguir um preço melhor e também um padrão único para a fachada. Mas isso não impede que você possa orçar com outras empresas. Faz com uma empresa que você confie. Eu gosto muito de fazer essa integração de varanda com a sala, contratar uma boa empresa de fechamento, mas no quarto isso é um pouco mais delicado, né? Integrar a varanda do quarto. Porque uma coisa que esse fechamento não resolve é a questão da acústica. Principalmente se você morar numa área muito barulhenta e também for muito sensível a barulho na hora de dormir. Nesse caso, lá no quarto, você pode inclusive fazer o fechamento de vidro, fazer a integração. Mas o ideal é manter a esquadria que divide a varanda do quarto, só por uma questão de acústica. Nem todo condomínio também permite que você retire a esquadria que dividia a sala da varanda. Você precisa apresentar um projeto dessa reforma para o condomínio e precisa da aprovação dele. Para fazer o nivelamento do piso entre os dois ambientes, você vai precisar fazer uma mini obrinha. As construtoras ou as empresas de engenharia têm técnicas diferentes para fazer esse tipo de serviço, mas basicamente o que você precisa fazer é retirar o piso da varanda existente, algumas empresas não retiram, tomar cuidado para não estragar a impermeabilização que existe na varanda e fazer um enchimento dessa laje, porque o nível do piso da varanda sempre é um pouco mais baixo do que o nível da sala. Quando você for fazer essa obra, você vai tirar também a soleira, né? Aquela peça de pedra que existia debaixo da esquadria. E esse enchimento, para não pesar muito sobre a estrutura do prédio, é feito com um isopor estrutural, um isopor próprio para a construção civil, ou se não, uma mistura de cimento com argila expandida. Sabe aquelas bolinhas assim que parecem de terracota, de argila na verdade, que a gente usa em forração de vaso? É uma mistura da argila expandida junto com o cimento.
Assim você consegue volume sem fazer muito peso sobre a laje. Sobre esse nivelamento você faz um contrapiso e sobre esse contrapiso você vai colocar o mesmo piso da sua sala. E o ralo que existe em todas as varandas? Se a sua sala já tiver um piso de cerâmica ou se não de porcelanato, você pode deixar os ralos no mesmo lugar, não vai fechar os ralos, porque se você tiver algum tipo de infiltração por conta do fechamento de vidro, você não vai ter por onde escoar essa água. Mas se você tiver um piso de madeira na sua sala e quiser trazer a madeira para a sala, aí essa obra vai ficar um pouquinho mais complicada. O que eu indico você fazer é fazer um deslocamento do ralo para perto da fachada. E aí construir ali, você vai ter altura para isso, porque você vai fazer um enchimento, um ralo linear. Assim você não precisa colocar um ralo na madeira, né? Se você tiver algum tipo de infiltração, você já joga aquela água ali para o ralo. Só que para fazer o deslocamento do ralo, você vai ter que fazer uma obra também no vizinho de baixo. É preciso quebrar o forro da varanda do apartamento de baixo para conseguir fazer esse deslocamento do ralo. A obra fica um pouquinho mais complicada. E churrasqueira? Bom, se você for aquele churrasqueiro que faz churrasco todo final de semana, é melhor você não fazer o fechamento da varanda. Porque se o escoamento, né, a coifa da sua churrasqueira não for muito boa, vai acabar vazando um pouco de fumaça e vai dar uma defumada ali no seu sofá. Mas se você fizer churrasco muito de vez em quando, vá em frente. E aí no dia do churrasco, abre todo o fechamento de vidro para que você tenha a melhor circulação. A gente fez exatamente isso aqui. A gente manteve a churrasqueira, que é um padrão aqui do empreendimento, e a gente fez a proposta de integração da sala. Deixa eu mostrar a churrasqueira para vocês. Nessa churrasqueira aqui embaixo, a gente usou o mesmo tom de marcenaria que eu usei na cozinha. Aqui até tem um carrinho, ó, parecido com a nossa ilha também, no mesmo acabamento. E a gente produziu assim, só com uma tábua mesmo e uma barra de acessórios. E esse revestimento aqui, ó, essa textura que vocês estão vendo na parede, é o padrão do condomínio. Isso é uma outra coisa também, a maioria dos condomínios não permite, mesmo com a integração da varanda, que você mude esse revestimento. Porque isso aqui, apesar da integração, ainda é considerado fachada. A nossa sorte aqui, na verdade, é que esse condomínio, esse empreendimento tem esse tom de bege na textura. Então a gente conseguiu fazer a integração entre essas duas áreas sem a gente ficar, né, com uma diferença de cor muito diferente da área interna e da área externa. Mas minha dica é assim, em geral esses revestimentos eles são cinzas ou se não tons de bege diferente. Incorpora essas cores na decoração. Essa caixa aqui já é uma previsão de onde vai ficar a condensadora do ar-condicionado. Se você tiver um ar-condicionado solto dentro do ambiente, não vale a pena você integrar, porque senão o ar quente vai ficar dentro do seu ambiente. Mas os novos empreendimentos estão fazendo o seguinte detalhe no fechamento de vidro. Você tem todas essas folhas aqui, né, verticais que fazem o fechamento, e quando você chega na condensadora do ar-condicionado, existe um detalhe aqui, a gente tem a abertura na parte de cima e uma abertura independente aqui para a condensadora, como se fosse uma janelinha. Então aqui já é a nossa proposta de como você dá um acabamento para essa condensadora. A gente fez um ripado pela parte de dentro, essa já vai ser a altura para quem tiver uma condensadora, é um pouco maior, ó, do que uma mesa. E a gente fez a integração dessa marcenaria, criamos um apoio aqui, né? Acabou se tornando um apoio para esse home office que a gente criou aqui na varanda. Super gostoso trabalhar aqui, a gente colocou duas estantes, produzimos com uns livros, uns vasos, tem caixa, cadeira de escritório mesmo, ó, super confortável. Essas duas poltronas aqui são da Latug, eu adoro essas poltronas, tem um design que lembra um pouco o design das nossas cadeiras da sala de refeição, né? Bem leve. E essas banquetas aqui de madeira maciça, eu adoro o design dessa banqueta aqui também. É a mesma que eu tenho aqui na cozinha, são do Fernando Jäger, de madeira maciça. A gente fez nesse projeto um sofá em ilha também, só que é um sofá em ilha diferente, né? Metade dele dá para o home theater e metade dele dá para a sala. É uma ponta de ilha. Eu usei esse tecido, esse chumbo aqui, ó. É uma cor que muita gente tem sofá nessa cor. Não coloquei tapete nessa área, que é uma área mais de circulação, uma área mais integrada com a cozinha. Usei tapete só nessa área aqui do home theater e usei um tapete, ó, que mistura chenille com vários tons de bege, verde, um pouquinho de preto. Então, as mesmas cores do restante do projeto. E aí, como o sofá é super neutro, eu fiquei mais livre para usar almofadas. Então, eu tenho tricô, almofada estampada, sempre nessa mesma paleta. Um cinza mais claro, um verde mais escuro. E a gente usou duas mantas aqui, ó, uma sobreposição de mantas. Essa linda aqui é da Lola Miller, que eu amo. E essa daqui é da Companhia das Fibras, feita de tear à mão. Essa manta é super bonita, podia ser uma peseira também. Isso aqui, na verdade, é um banco, desenho do escritório, né?
a gente não fez um rack, porque hoje em dia você tem tão poucos equipamentos, e assim eu consegui espaço aqui embaixo, ó, para colocar esses puffs. Eles têm exatamente a mesma altura do assento do meu sofá, então isso significa que eu consigo puxar esse puff para cá e transformar essa ponta do sofá numa chaise. Fica muito mais gostoso para assistir televisão. Eu tenho esse abajur aqui com cúpula de tecido que dá uma luz super gostosa, um coral ali, né? Não é de verdade o coral, ele é só um objeto de decoração. Os livros, gente, sabe o que é isso daqui? É uma costela de Adão feita de feltro. Eu descobri a Vanessa Lazari lá no Instagram. Ela faz várias plantas com várias cores diferentes. Vanessa, eu quero te dar um abraço, porque isso é muito lindo. Eu não conheço ela pessoalmente ainda. O cesto também é do Estúdio Aveloz, e esse banquinho, que também tem um assento de feltro, mas é um assento bem grosso. Eu adoro o design desse banco aqui. É um banco que também pode funcionar como uma mesa de apoio, ó. É da Jabuticasa. Num espaço tão compacto como esse, marcenaria planejada vale muito a pena, porque assim a gente consegue otimizar cada centímetro do espaço. Dá uma olhada. A gente pensou num quarto que tivesse essa pegada mais natural. A paleta é muito parecida com a paleta da sala. É uma marcenaria super planejada. A gente conseguiu fazer um beliche, aquele beliche em L, né? Então a gente tem a parte de baixo aqui da cama, é tudo feito em compensado. Eu criei 2 nichos ali embaixo para a gente colocar 2 colchonetes dobrados. Então tem 2 bicamas. As roupas de cama que a gente escolheu também são todas nesse tom de bege, de cinza, de verde. Aqui em cima também a mesma coisa. Coloquei uma gradinha dessas de varanda mesmo para proteger aqui. Tem uma pegada meio safari, meio urban jungle, né? Os quadros, as flâmulas são todas nesse tema. As 2 camas têm arandelas, têm luminárias. A gente usou verde e também usamos laranja. E tem espaço para livrinho tanto em cima quanto embaixo. O legal da beliche é que você consegue liberar essa área aqui do piso, né? Uma área de brincadeira mesmo. Esse armário é só para brinquedo, ó. É uma escada que ao mesmo tempo é um armário. E é aqui desse lado, olha essa mesa que bonitinha. A gente criou aquele sistema que é super simples, que você consegue ir regulando as alturas da mesa conforme seu filho vai crescendo. Existe, na verdade, só 2 tamanhos dessa cadeira aqui, ó, para crianças. Essa aqui é da Creme, de espaguete. Olha que bonitinha. Ou a mesa precisa ter 55, né? São as mesas para crianças menores, ou se não 75, que já é a altura para adulto. Então é só você tirar aqui o tampo e depois você vai subindo conforme seu filho vai crescendo. Olha que legal as cores de laca que a gente usou pro armário. São as cores do quarto. A gente usou esse tom de cinza, bege, né, um ocre e também o verde. E são as mesmas cores que a gente usou aqui nas caixas. A gente tem nichos e também tem caixas para brinquedo. Isso é muito legal, né, para organizar a bagunça. Essas caixas podem ir para a sala ou se não para a varanda. Junta a bagunça lá e volta tudo para cá. A gente usou também um acabamento de marcenaria, que é um acabamento que em geral a gente não está muito acostumado a ver, que é a chapa de OSB. Eu gosto muito de usar em quarto de criança. E o legal do OSB é que você consegue pintar ele também, tá? Como se fosse uma alvenaria, ele fica com essa textura. O OSB é um primo do MDF, só que o MDF você tritura a madeira até ela virar um algodão assim. E o OSB não, são essas lascas maiores, mas isso dá uma textura super legal. E essa faixa de OSB começa aqui embaixo e termina ali em cima. Para a cabeceira da cama aqui embaixo, a gente fez, ó, uma canaleta que também serve para livro, nesse mesmo tom de verde, e ela termina aqui na parte de estudos na nossa escrivaninha. Vocês repararam nesse papel de parede? É um papel de parede da Branco, o papel de parede. E é um papel super brasileiraço. Tem tucano, tem onça, tem tamanduá, tem tatu. Eu amei esse papel de parede. Papel de parede é uma coisa legal para quarto de criança. Você mudou o papel de parede, você muda completamente a decoração. Esse banheiro aqui no fundo do corredor é o banheiro que funciona como banheiro das crianças e também funciona como um lavabo. A gente usou uma cerâmica num tom de azul, a nossa paleta do apartamento, só dentro do box, e na parte de fora a gente usou pintura. Então eu tenho, ó, até o teto, e aqui a gente fez esse armário aqui, ó, que metade é espelho e metade é prateleira. Olha, fizemos um gabinete no tom de verde também, ó. Tem um nicho ali embaixo, 2 portas, bancadinha de quartzo com os metais pretos, acessórios pretos, chuveiros pretos também. E ó,
esse banheiro tem quadro. Eu falo que eu gosto de usar quadro em banheiro. Se você ficar com medo de furacano, muita gente me falou lá no Instagram que tem medo de furacano, escolhe a parede, ó, que não é a parede, o lado hidráulico do banheiro. Esse aqui é o lado hidráulico do banheiro. Quadro no banheiro ou quadro no lavabo é muito legal, né? Porque dá uma cara mais de estar pro ambiente. Chegamos no quarto do casal. Esse é o primeiro ambiente que tem uma cor mais diferentona, né? A gente usou esse tom de tijolo. E ó a curva, ó, a mesma curva que eu falei na sala. A gente fez uma mesa de cabeceira que faz parte do desenho dessa marcenaria que a gente fez aqui, ó, com cara de boiserie. E ela vai até em cima. Ó, o espelho arredondado a gente fez planejado também. E aí o boiserie para justamente nessa parte aqui de cabeceira da cama. O armário, as portas são cinzas, eu tenho duas portas grandes nas laterais, duas portas altas. Tenho a televisão integrada com esse armário e esses gavetões aqui no meio. O piso na área dos quartos é esse padrão de laminado aqui, de madeira. Olha que gostoso que tá esse quarto. A gente colocou uma prateleira ali em cima, com planta, livro, objeto de decoração, e usei duas arandelas, mas de design completamente diferente. Aqui é um modelinho, ó, menor, ela tem um detalhe em mármore ali perto da parede, achei super bonito. A mesa de cabeceira aqui desse lado é bem compacto, e daquele lado ali a gente usou essa luminária de parede, uma luminária articulada, que tem um pouco esse design de serralheria mais fina, em preta, que a gente usou em vários lugares, né, aqui do apartamento. E essa cama tá uma delícia. Eu arrumei ela com duas almofadas 60 por 60, com as fronhas em branco. Aí comprei esse jogo de lençol em bege, que tem uns detalhes, ó, em cinza também. É esse mesmo lençol que tá aqui. Coloquei uma manta cinza mais grafite e uma peseira nesse tom de bege que conversa com o meu jogo de lençol. E as almofadas decorativas são lindas, ó. E o banheiro do casal tem um desenho de gabinete muito parecido com o nosso outro banheiro, só que em madeira. Dentro do box já usei uma cerâmica um pouco mais tranquila, né? A gente não usou aquele azulzão, a gente usou um cinza. A gente pintou da mesma cor da sala, os banheiros, essas áreas de circulação. E fizemos aqui aquele espelho que eu fiz lá também. Antes de ir embora, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que gostam tanto de decoração quanto eu e você. Deixa suas dúvidas aqui nos comentários, pode deixar os elogios, pode deixar a curtida também. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Beijo!